A paz do Senhor para você, me chamo Eronides e nós estamos aqui mais uma vez. É a primeira vez nesse trimestre que nós estamos aqui falando das lições de juvenis, lição que tem como título de capa Questões Difíceis do Nosso Tempo. Eu quero agradecer a Deus por participar deste canal. Você está no canal EBD Online Infanto Juvenil, canal de bênção de informações da IEADALP, né? E graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É a primeira vez que nós estamos nesse trimestre. Agradeço a participação ao nosso Deus, ao nosso pastor Roberto José dos Santos, ao nosso evangelista Renato Torres, que é nosso amigo e também superintendente das escolas bíblicas dominicais. Ao meu pastor Paulo Fernando, que é coordenador da nossa área. A lição que nós vamos estudar é uma lição que tem um título, como a capa diz, questões difíceis do nosso tempo. O comentarista da lição, a lição de número 4, tem como título Legalização das drogas, uma ideia maligna. A leitura bíblica em classe extraída para esta lição está no livro, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 17, e também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 8 e o versículo 15 a 17. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler a partir do versículo 5, capítulo 5, versículos 5, 6, 7 e 8 e os versículos 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Se você puder acompanhar no seu smartphone, na sua Bíblia, acompanhe conosco em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O comentarista dividiu a lição em 4 pontos. O primeiro ponto, é melhor obedecer a Deus. O segundo ponto, o que são drogas? E o terceiro ponto, diga não. E o quarto ponto, um projeto do inimigo. Muito bem. O que são drogas? Esse é um assunto muito especial e muito atual. E, caro professor, se prepare para esta lição. Nós aqui no nosso tempo, é um tempo muito curto para falarmos da lição, mas você, na sua sala de aula, vai ter tempo para discutir com seus alunos acerca do que é droga, de como funcionam as drogas no organismo, como as pessoas são persuadidas a entrarem no mundo das drogas, o que acontece com aquele que usa droga, né? Então, você tem todo o tempo para trabalhar de uma forma objetiva esta lição. Nós queremos trazer apenas alguns pontos com relação à lição, para que você possa entender melhor. O comentarista traçou o primeiro ponto como sendo é melhor obedecer a Deus, mas eu colocaria como primeiro ponto o que são drogas. E o que são drogas? Há muitos conceitos do que são drogas. Um dos conceitos está no termo grego farmakeia, que significa farmácia ou drogaria. Esse termo na Bíblia é utilizado na maioria dos casos levando em consideração ou associado à feitiçaria e atividades demoníacas. Mas nós sabemos que todo objeto, toda a folha que é manipulada, ela a partir daí passa a ser uma droga. Nós usamos comumente algumas drogas na nossa casa, drogas que nós chamamos de remédio. São os chás, né? Chá de erva cidreira, chá mate e tantos outros chás, que na verdade são drogas, mas são drogas que faz bem. Mas se usado de forma errada, também são drogas para o mal. A Organização Mundial das Nações Unidas, ela traz
uma definição do que é droga. E essa definição eu queria passar para vocês. Ela diz o seguinte: droga são substâncias naturais ou sintéticas capazes de produzir em doses variáveis os fenômenos de dependência psicológica ou dependência orgânica, sendo considerado um problema de saúde. De modo geral, podem se dividir as drogas em substâncias ilícitas e lícitas. Isso para o mundo, porque nós evangélicos sabemos que toda droga é ilícita, as drogas que são usadas para efeitos recreativos. Então, de modo geral, elas são definidas como substâncias ilícitas e lícitas. E os que são elas? As drogas ilícitas são substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção e comercialização constituem crime, como, por exemplo, a maconha, os inalantes, solventes, que o inalante é a cola de sapateiro, comumente chamada, cocaína, o crack, entre outras drogas. As drogas lícitas são as substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, comercialização e consumo não constitui crime. E nós temos como exemplo disso o álcool e o tabaco, o cigarro, né? Essas substâncias, embora não sejam comercializadas, não deixam de ser drogas que trazem um prejuízo para o indivíduo e para a sociedade. Nas sociedades modernas, o consumo de droga é definido como uso, abuso ou dependência. O termo de uso é aquele indivíduo que acha que é possível utilizar a droga de forma controlada. É aquele indivíduo que diz: eu bebo por esporte, né? Eu fumo por esporte. E a gente sabe que isso só vai levando à dependência do indivíduo. O caso do abuso é quando o indivíduo consome mais do que o seu organismo é possível superar. E aqueles que têm uma definição mais ampla, que é a dependência, este é aquele que por qualquer coisa ele vai ficar dependente. Então tem o dependente das drogas pesadas como das drogas leves. Quem já fumou, quem já foi viciado em bebida alcoólica sabe como é difícil se livrar desses vícios. Então a droga é algo que mata o indivíduo, ele destrói sonhos de adolescentes, sonhos de jovens, sonhos de famílias, tem destruído famílias em todas as partes do mundo. Nós vemos dentro dos nossos círculos de orações, dentro das nossas igrejas, quantas mães, quantos pais que estão ali pedindo oração para que Deus liberte um parente, um filho, alguém que está envolvido no mundo das drogas e não tem como sair, ou não sabe como sair, ou simplesmente não consegue sair. Porque só quem passou lá, só quem esteve por lá sabe como é difícil. Como é difícil. Então, as drogas é algo que destrói a capacidade do indivíduo de ser ele mesmo. Existem várias formas, existem vários motivos que se utilizam para a utilização, para o uso das drogas. Às vezes, um namoro que se perdeu no caminho, um casamento que acabou, a perda de um emprego, o time de futebol que perdeu ou que ganhou. Então, existem vários motivos nas sociedades para que se possam fazer o uso das drogas. Enquanto se está utilizando a droga, ela tem um efeito recreativo benéfico para o indivíduo, porque ele passa a esquecer daquilo que provocou a sua tristeza, a sua frustração, sei lá. E depois que o efeito da droga que é produzido no organismo se vai, e aí se percebe que tudo voltou ao normal, e para que se livre mais uma vez dessa situação, o indivíduo volta a utilizar a droga. Então, o terceiro ponto da lição: diga não às drogas. É importante que o professor na sala de aula trabalhe essa questão do diga não às drogas, porque elas são apresentadas de forma ampla em todos os lugares, nas esquinas, nos colégios, na rua, no cinema, no shopping, em todos os lugares elas são apresentadas, e é importante você, professor, enfatizar esta questão para o seu aluno. Com relação à questão
do quarto e último ponto da lição, que fala da legalização das drogas, o primeiro ponto da lição que o comentarista comentou. A legalização das drogas, como nós vimos aqui, drogas lícitas e drogas ilícitas, essas drogas ilícitas, que são as drogas pesadas, é que muitos países, muitas pessoas em todos os lugares querem a comercialização ou a descriminalização dessas drogas. E um dos pontos que eles dizem que são favoráveis é a questão dos impostos, que vai ajudar ao governo, e também a partir do momento que a droga ela é comercializada, ela é legalizada, é provável que as pessoas deixem esse mito, achem que é uma coisa comum e não queiram mais fazer uso das drogas. Isso não é verdade. O comentarista da lição, ele trouxe um exemplo dentro da lição do que aconteceu no Uruguai, né? E foi algo terrível quando lá aprovou a legalização em 2013 da maconha, que é o derivado da cannabis, da planta cannabis. E a gente procure nas fontes, na internet, você vai encontrar nas fontes seguras, onde tem estudos elaborados acerca dos efeitos que isso tem causado no Uruguai. Eu tenho uma pesquisa aqui que diz assim: um estudo de 2018 elaborado por especialistas de 4 universidades uruguaias e pelo Observatório Uruguaio de Drogas relata que, após a legalização da maconha, houve um crescimento de 66% no índice de pessoas que declararam ter consumido a erva, sendo que entre os adultos de 55 a 65 anos, o crescimento foi de 229%, seguindo pelas faixas etárias entre 35 e 44, 144%, e entre 45 e 54 anos, 125%. Uma outra informação que está aqui. Outra situação que vem ocorrendo no Uruguai é o surgimento de um mercado cinza, consistente no desvio da maconha de fazendas de produção que funcionam com autorização do governo para serem vendidas no mercado ilegal. Ora, nós sabemos, nós entendemos que o cigarro, o tabaco, é uma droga lícita no Brasil, onde é comercializada em alguns lugares. O indivíduo acima de 18 anos pode comprar sem nenhum problema. E há quem diga que a partir da comercialização, a legalização, acabe-se com o tráfico das drogas. E a gente escuta de vez em quando nos noticiários que a Polícia Federal apreendeu caminhões lotados de cigarro, que é uma droga lícita que não deveria estar sendo traficada e está sendo traficada. Então, uma coisa não resolve a situação da outra. O que nós entendemos é que a palavra de Deus, que é quem nos ajuda, é quem nos liberta das drogas, é quem nos liberta dos vícios. E o Senhor Jesus, lá no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho segundo Mateus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, onde é que a gente vai encontrar o socorro? Onde é que a gente vai encontrar um porto? Onde é que a gente vai encontrar segurança? Em Cristo Jesus. Só Ele nos garante a libertação, não só das drogas, mas do pecado que nos consome. Então, querido professor, não perca a oportunidade. Você está com uma lição maravilhosa, é uma lição atual. Nós temos exemplos de pessoas que são do mundo e que são dependentes. Alguns estão se recuperando. Se você vê no noticiário, algumas pessoas se recuperando, passa 5, 6, 8 anos afastado da sociedade, 10 anos afastado da sociedade, e estão buscando recursos para se recuperarem do vício das drogas. Eu sei, eu na minha vida fumei 15 anos, eu bebi desde os 14 anos de idade, eu bebi, e sei como foi difícil. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei onde estaria hoje. Então, caro professor, não perca de forma alguma a oportunidade de trazer um esclarecimento para uma sala que hoje é o alvo maior
do uso das drogas entorpecentes. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Agradeço profundamente estar aqui neste lugar e peço a vós que continue orando por nós. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê um legalzinho se você gostou e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.